Shibu, a China e os extraterrestres. Outono de 1965, um cone brilhante. Shang Lin, funcionário do escritório de produtos aquáticos da região autônoma de Uyghurs de Xinjiang, viu um fenômeno OVNI há 15 anos. Ele nos conta. Não me lembro mais da data exata, mas a coisa se passou certamente. No outono de 1965, à noite, eu assisti à projeção de um filme no QG de nossa divisão do Exército Popular da China. Eu fazia então meu serviço militar às 21 horas. Quando a sessão terminou, saímos um atrás do outro da grande sala. Ouvimos então a algazarra afetou as crianças na rua. Levantei a cabeça instintivamente, dirigi meu olhar para o céu escuro, sem lua nem estrelas. Vi-se um objeto voador lentamente no céu, 3 ou 4 vezes maior que a lua. O objeto iluminava intensamente as nuvens ao redor de si, projetava sua luz no solo. Da traseira do objeto emanava um largo cone luminoso que se inclinava para baixo e para cima, e que parecia envolvido por um halo nebuloso. Esse cone brilhante estava inicialmente dirigido para leste, depois inclinou-se docemente, enfim. Nós ouvimos tombar verticalmente sobre o campus da escola. As pessoas acorreram para ver o que era, mas quando se aproximaram, o objeto elevou-se. Ouviu-se uma vibração de ar e um ligeiro assobio. O cone luminoso acelerou e desapareceu rapidamente ao longe. 5 dias depois, à noite, 2 passantes viram um helicóptero aterrissar também sobre o campus da escola. Intrigados, eles correram, mas o helicóptero brilhante elevou-se e num piscar de olhos desapareceu. Eu não tinha ouvido falar de OVNIs até então e não sabia o que se tinha passado em nossa localidade na fronteira. Afirmo que os fenômenos citados são reais. Lendo os artigos de sua revista, penso que vi 2 vezes um OVNI. 30 de setembro de 1967, um OVNI sobre Pequim. Durante uma missão em Pequim, Deng Xingling, operário da fábrica de cimento da região de Chengzhou, província de Hunan, viu um objeto insólito. Ele conta: fim de setembro de 1967, um camarada e eu estávamos em missão em Pequim. No dia 30, às 7 horas da noite, dirigimos do Parque Beihai para a porta Tiananmen. Já estava escuro, olhamos de tempos em tempos o céu e vimos, para nosso grande espanto, uma enorme coroa luminosa suspensa acima de nós. Estava aproximadamente a 5.000 metros de altitude e seu diâmetro aparente era de uns 45 centímetros, de cor amarelo-laranja. Estava parada, como víamos da província, não sabíamos o que se passava sob o céu da capital. Tínhamos medo, mas os passantes na rua andavam tranquilamente, como se não fosse nada. Nós nos abaixamos junto ao muro e ficamos olhando com ansiedade o céu. A coroa desapareceu pouco depois. De volta à nossa terra natal, contamos esse fenômeno aos nossos íntimos. Riram de nossa covardia, mas ninguém soube explicar a nossa aventura. Abril de 1968, um grande disco ardente pousa sobre o deserto de Gobi. Gu Ying, intérprete na agência Nova China, acaba de fazer 30 anos. Ele passou 4 anos no regimento militar de construção. Ao curso de uma conversação, falou-me da observação de um disco ardente pousado no deserto de Gobi. Tipo, seu marido me fala frequentemente da senhora e de sua aventura no deserto de Gobi. Guing. Em 1968, eu tinha apenas 17 anos. Mal acabaram meus estudos na escola secundária. Enviaram-me para um regimento militar de construção no grande deserto de Gobi. Nessa época, estávamos em plena grande revolução cultural proletária. Todos os jovens alunos iam se instalar no campo ou na montanha, sem exceção. Shibo. Gostaria que me falasse detalhadamente do OVNI que observou. Ying.
Em meados de abril, fazia ainda frio no deserto de Gobi. Um dia, nossa companhia devia cavar uma profunda vala de irrigação muito longe de nosso quartel. Retornamos muito tarde, lavávamos as mãos diante de nosso dormitório quando um camarada gritou: "O que é aquilo ali?" perguntou. Todos levantamos a cabeça na direção que ela nos indicava. Vimos um grande disco em chamas descendo lentamente sobre o deserto de Gobi. Lançava uma luz vermelho alaranjada que tinha um diâmetro de uns 3 metros. Enfim, pousou verticalmente com ligeira inclinação. Vimos um ponto especialmente luminoso, cintilante. Como estava a 1 quilômetro de nós, não se podia distinguir detalhes. Chibou, sem nenhum barulho, pergunta. Ing, barulho nenhum. Imediatamente relatamos o fato ao chefe de nossa companhia, que em seguida chamou por telefone o quartel. O quartel-general do regimento. Despachou-se uma companhia de motociclistas armados para perseguir o disco. Sem dúvida, o barulho das motos atraiu a atenção do disco. Ele se elevou no ar como uma flecha e imediatamente desapareceu. Shibo, a senhora crê que havia uma inteligência nesse disco? Pergunta. Ing, foi a impressão que todo mundo teve. O disco viria olhar e sem dúvida espionar a construção disposta no grande deserto de Gobi. E assim que ele viu nossos soldados atrás de si, ele fugiu. Como essa região é próxima à fronteira, pensamos que talvez tratasse de um novo tipo de engenho de reconhecimento do inimigo do norte. Shibo, nessa época a senhora conhecia o termo OVNI? Pergunta. Ing, não, nessa época só nos permitiu ler livros políticos e ignorávamos esse nome. Shibo, o que se achou sobre o solo do deserto? Pergunta. Ing, descobriram-se traços de aterrissagem, uma cavidade na areia calcinada. Como não sabíamos nada sobre o engenho, não estudamos esses traços. Nós examinamos o problema mais pelo ângulo político e fazíamos suposições sobre um eventual ataque do inimigo do norte. Shibo, é uma pena que não se tenha conservado pelo menos uma análise da areia calcinada. Ing, 2 velhos soldados que viveram muito tempo em Gobi nos confidenciaram que naquele território tais fenômenos se repetiam frequentemente, mas que nenhum era tão estranho assim. É verdade que não era raro ver bolas de fogo atravessar o céu. O caso de Gu Ing não é o único. Gu Qi, funcionário da seção de segurança da administração das estradas de ferro de Taiwan, Tai Yuyan, me contou um fenômeno também acontecido em Gobi. No dia de abril de 1977, diante da entrada do cinema de nosso regimento, muitos espectadores que iam entrar na sala viram um objeto girar sobre nosso quartel, tanto descia quanto subia. Algumas pessoas até notaram que ele girava em torno de si mesmo, no sentido dos ponteiros de um relógio. Nós o observamos durante 5 minutos, mas como o filme ia começar, as pessoas entraram na sala. Não se sabe como o objeto partiu. Outono de 1969, uma nuvem redonda desaparece subitamente. Um desconhecido me enviou uma carta, mas esqueceu-se de assiná-la. Essa carta veio do norte da China, Jiangsu, província de Heilongjiang, Jiangsu, 21 de março de 1981. Caro amigo, não nos conhecemos. Esta carta o surpreenderá, mas li sua revista, seus artigos e não pude impedir-me de escrever-lhe. Sua revista me proporciona grande alegria. Vi um OVNI, foi no outono de 1969, durante a colheita. Nessa época eu fazia trabalhos no campo, na escola de funcionários 7 de maio, na montanha de Bijiaxin. Bijiaxin encontrava-se na China entre 1966 e 1970. Escolas desse tipo enviavam-se funcionários intelectuais ao campo ou à montanha para que os camponeses os reeducassem no duro trabalho manual. Um dia, às 23 horas, montado num trator carregado de trigo, observei uma nuvem perfeitamente redonda iluminando o céu ao norte.
Seu diâmetro aparente era de mais de 5 metros, lançava luzes azuladas. Gritei apavorado: Xiao Song! Olha aquela nuvem, como é redonda e luminosa. Nesse momento, a nuvem começou a apagar-se, deixando flutuar uma coroa brumosa. Depois do fenômeno, disse a meu companheiro de trabalho: Neste céu negro, sem nenhuma nuvem, como esta coisa pode aparecer? Pergunta. Aliás, sua redondeza é tão perfeita e sua luz tão brilhante que isso parece anormal. Lendo os artigos de sua revista, pensa agora que a nuvem poderia ser uma camuflagem, escondendo um engenho brilhante. Isso é concebível? Pergunta. De vez que o autor desta carta esqueceu de assiná-la, não podia responder sua questão, mas de qualquer modo, poderia eu respondê-la? Pergunta. Outono de 1969. Um ancião ficou cego ao ver um OVNI. Meu amigo Xiang Qing, professor no liceu número 40, na cidade de Jinan, província de Shandong, fez uma minuciosa pesquisa junto a testemunhos de OVNIs em sua terra natal. Em 29 de abril de 1981, enviou-me uma carta contendo casos interessantes. Jinan, 29 de abril de 1981. Caro Shibo, minha pesquisa se aprofunda pouco a pouco. Pelo presente, conto-lhe 2 fatos interessantes. Primeiro, no distrito de Qishui, no centro da província de Shandong, o fenômeno OVNI se manifesta frequentemente, desde 1969, tanto sob a forma de uma lua cheia clara, quanto sobre a de um prato prateado, embora também tome a forma de uma bola de fogo. Um OVNI aterrissou sobre uma encosta deserta, um outro numa floresta, para desaparecer subitamente. No começo de outono de 1969, no distrito de Qishui, um ancião chamado Wei, da aldeia de Longquan, foi trabalhar às 4 horas da manhã num reservatório. Assim que ele saiu da aldeia, um objeto estranho e luminoso voou ao seu encontro. O objeto iluminava o reservatório e o campo como se fosse dia. Um ancião Wei retornou imediatamente para a aldeia e o objeto o perseguiu rapidamente. O velho quase foi agarrado pela luz, ficou cego. Recuperou a visão um ano depois, quando eu o entrevistei. Os aldeões me disseram que esse objeto podia fazer guinadas de 90 graus e que chegou a incendiar choupanas. Durante o verão de 1971, aproximadamente às 2 horas da manhã, os camponeses da aldeia de Dayu, distrito de Qiufu, acordaram sobressaltados com o barulho dos cães e dos galos da aldeia e pelas vibrações estranhas das casas, crendo que era um terremoto. As pessoas se precipitaram imediatamente para fora de casa. Foi então que cada um pôde ver um disco brilhante atravessando o céu rapidamente, de noroeste a sudeste, quase tocando os telhados da aldeia. O choque provocado pelo sopro arrancava telhas, as folhas das árvores faziam um barulho surdo. Viram um disco desaparecer no céu a sudeste. Ao longo de minha pesquisa, os aldeões me afirmaram que suas casas tinham tremido e confirmaram a existência de um disco de mais de 3 metros de diâmetro. Mas as aldeias das redondezas ninguém sentiu um tremor de terra nem viu um disco brilhante. Seu fiel amigo Xiang Qing, março de 1970. Eu vi a porta celeste do sul. Um autor do grupo teatral da província de Gansu disse em seu testemunho que viu um OVNI retangular. Raramente se relata esse tipo de OVNI no mundo. Eis seu testemunho. Em março de 1970, nosso grupo teatral trabalhava manualmente na comuna popular de Weinanshen, no distrito de Tianshui, da província de Gansu. Estávamos alojados na grande sala de reunião, na sede da comuna popular. Uma noite, às 3 ou 4 horas da manhã, saí para fazer uma necessidade natural. O tempo era bom, o céu estava limpo. Sobre a escadaria, levantei a cabeça instintivamente e vi no céu, a nordeste, uma coisa enorme, mais alta que a lua. A coisa era luminosa, com 1,30 m de largura em cima e 1 metro embaixo, com mais de 2 metros de comprimento. O objeto parecia perfeitamente uma porta. Transparente suspensa no firmamento. Sua luminosidade me parecia semelhante a de uma tela de cinema. Espantado, fiquei no pátio durante 10 minutos, sem me mover. O objeto retangular se imobilizava como se estivesse observando o mundo da Terra.
Entrei na sala para despertar meus 2 outros camaradas, mas eles dormiam profundamente e não consegui. Como estava com frio e com medo, não saí novamente para observar mais uma vez esse fenômeno insólito. Na manhã seguinte fiquei doente. Durante 3 dias senti dor de cabeça e ânsias de vômito. Retornando à cidade, contei o que vi naquela noite. A minha mãe, que rindo, disse-me que aquilo era a porta celeste do sul que se manifestara, significando felicidade. Sei que minha mãe é supersticiosa, no entanto, não pude explicar racionalmente o objeto luminoso retangular que vi. 12 de julho de 1970. Um OVNI aterrissou a leste da vila de Giali. Até aqui na presente obra não falei do fenômeno insólito acontecido na província de Formosa, porque nós mal conhecemos o que se passa por lá no que concerne aos OVNIs. Entretanto, um amigo me enviou um testemunho publicado no jornal de Formosa, relatando a aterrissagem de um OVNI perto da vila de Giali. Ontem, aproximadamente às 5 horas da tarde, um objeto voador não identificado desceu lentamente do céu e pousou num campo a mais de 2.000 metros ao sul da rota de Magia, no subúrbio a leste da vila de Giali. A testemunha se chama Sheng Gangdang. Ele estava no campo com sua esposa, arrancando as ervas daninhas, quando ouviram um barulho estranho acima dos dois. Levantaram a cabeça e viram um objeto voador tão brilhante quanto um diamante. O objeto era transparente, seu diâmetro era mais ou menos de 3 braças. A parte baixa era profunda e a parte superior cônica. Viam-se muitas luzes sobre o corpo do objeto, como lâmpadas elétricas que acendiam alternadamente. No interior parecia que havia muitos instrumentos. O objeto voava rapidamente, girando em torno de si mesmo e estava envolvido por um halo brumoso. Sheng Gangdang, de 52 anos de idade, disse ao pesquisador que veio ao local que o objeto voador desconhecido desceu lentamente, perto de uma árvore frutífera e aterrissou, sem parar de girar como um peão. Disse ainda, esse objeto não fazia barulho enquanto girava, podia-se distinguir uma leve névoa ao redor dele. Sua velocidade de rotação lembrava a dos peões de criança sobre o solo. Ele não deixou rastros nítidos. 10 minutos após sua aterrissagem, o objeto deslocou uma nuvem de poeira e subiu girando. A princípio ele recuou para o norte, mas quando atingiu certa altura, voou como uma flecha em direção ao sul. No piscar de olhos desapareceu. Julho de 1970, um sol na noite. Ma Longbi, operário da tipografia número 1 de Pequim, telefonou-me para contar brevemente o que ele viu em julho de 1970. Longbi, perdão por atrapalhar o camarada redator. Shibo, ao contrário, escuto com interesse. Longbi. Serão somente 5 minutos. Shibo, esteja à vontade, escuto pacientemente. Longbi, eu conto, fui me instalar no regimento militar de construção. Na realidade, uma firma organizada militarmente para jovens funcionários de Pequim, em 1969. Nosso quartel se achava na cadeia de montanhas de Ganling, no norte da China. Um dia de julho de 1970, às 8 horas da noite, eu saía sozinho pela montanha e de repente o bosque e a encosta ficaram completamente brancos, iluminados como de dia. Fiquei muito espantado. Quando levantei os olhos vi um fenômeno estranho. O sol tinha se levantado sobre a montanha a oeste. Pressenti imediatamente alguma coisa de anormal. Voltando sobre meus passos, corri o mais que pude até o restaurante do nosso quartel e chamei meus camaradas que já estavam dormindo. Eles vieram correndo e também viram esse espetáculo insólito. Esse sol brilhante tornava-se cada vez maior e ofuscante, iluminando metade do céu. Alguns minutos depois começou a diminuir de tamanho de brilho, apagando-se gradualmente. A natureza retornou à escuridão, mas o ânimo de meus camaradas continuou vivo e discutimos até a meia-noite sem resultado. Shibo, você poderia dar-me o nome de outras testemunhas? Pergunta Longbi. Sim, chamavam-me Zushi, U, Suking, Fu, Famao. Shibo.
Posso pedir-lhe que me faça um testemunho por escrito, com o nome de seus camaradas e seus endereços? Pergunta. Obrigado. Longby. Obrigado. É um caso verdadeiramente fantástico. O sol de que falou Ma Longby é evidentemente um termo simbólico para designar um OVNI enorme e brilhante. Esse caso interessava a uma ampla zona, mas não recebi outros relatos de observação. Todas as testemunhas que me foram apresentadas por Ma Longby escreveram-se confirmando a descrição de Ma Longby. Esse caso me lembra o evento de Fátima, em Portugal, acontecido em 13 de outubro de 1917. Aconselho a leitura da obra de Jean-Claude Bourret para fazer uma comparação com o caso de Ma Longby. Contente-me aqui em citar o comentário de Jean-Claude Bourret. Os observadores que apontavam seus telescópios para o cosmos nada viram de anormal àquela hora. Se o fenômeno excepcional aconteceu, como eu tenho a íntima convicção, limitou-se a Fátima. Só um engenho de algumas dezenas ou centenas de metros de diâmetro atravessando a camada de nuvens pode tomar a aparência do sol, secar rapidamente as roupas de 80 mil testemunhas e lançar feixes de fagulhas. Por que esse disfarce? Se perguntava Jean Golpin em meu primeiro livro. Sim, por quê? Pergunta. A mensagem transmitida por Nossa Senhora do Rosário, entre aspas, é tragicamente pobre. Rezai. Que relações podem existir entre as religiões, os OVNIs e nós? Pergunta. Lança a questão. Teremos algum dia a resposta? Pergunta. Verão de 1970. Um grande OVNI espirra um pequeno. Parece-me que o deserto é o lugar ideal para observar o fenômeno. Já tivemos a ocasião de apresentar alguns casos ocorridos no grande deserto de Gobi. Agora iremos falar de outro caso que aconteceu no deserto da Mongólia interior. Em 1970 eu trabalhava no regimento militar para jovens funcionários citadinos. Nosso quartel se achava na região de Bayangaoli, da Mongólia interior, à beira do grande deserto de Ulan-Bude. De lá tinha-se um grande campo de visão, como se estivesse ao lado do mar. Uma vez eu tomava a fresca com meus camaradas, sentado no chão. De repente vi um grande clarão aparecer e subir no céu. Tratava-se de uma bola vermelha que voava rápida e horizontalmente para o sudeste. Estava muito longe de nós e, portanto, parecia pequena como uma bola de ping-pong. Um momento depois ela desapareceu, mas a fim de certo tempo vi surgir um objeto estranho de cor branca, dividido em duas partes, formando um conjunto alongado, retangular, como um charuto. As partes giravam, as extremidades eram iluminadas e o meio ficava sempre escuro. Súbito, um ponto luminoso espirrou desse corpo longo e voou por trás do charuto. Como estavam muito alto no céu, não pude distinguir detalhes. Extraído de um artigo escrito por Ang Lee, jovem operário de Pequim. Início de julho de 1970, um grande chapéu sobrevoou a cidade de Lansu. Eis o artigo de Fang Zanmu, engenheiro das estradas de ferro do Instituto de Estudo para a Exploração das Minas de Carvão de Lansu, província de Gansu. Em 1970 eu estava numa mina de carvão para fazer os planos. No começo de julho desse ano, numa noite às 9 horas, meus camaradas e eu andávamos sobre o caminho de volta. Após uma sessão de cinema, mal chegávamos ao escritório improvisado no terreno deserto, vimos no céu, a nordeste, uma lanterna amarela. Mais de 10 pessoas já estavam a olhá-la. À primeira vista, acreditei que se tratava de um satélite artificial, mas tendo observado mais atentamente, julguei que não era possível, pois um satélite não voa tão perto do solo. A lanterna flutuava lentamente no ar, lançando luzes amarelas. Quando nos sobrevoou, distingui os detalhes. Era um objeto luminoso em forma de chapéu, inclinado a 90 graus.
Seu diâmetro aparente era de mais de 30 centímetros. O todo parecia encontrar-se em um redoma de vidro. A parte superior parecia menos transparente que o resto. A parte central era brilhantemente iluminada, como se houvesse uma poderosa lâmpada no interior. A luminosidade manteve-se estável durante uns 2 minutos. Quando o objeto passou sobre nós, encontrava-se a uma centena de metros do solo. Meu colega Zhu Paizhong, chefe da equipe de topografia, teve imediatamente a ideia de procurar uma luneta para examinar o objeto. Ele encontrou em seu quarto e saiu como um teodolito. Instalamos rapidamente o instrumento e observamos alternadamente na luneta. O objeto ocupava todo o campo da lente, mas não vimos os detalhes do interior do chapéu transparente que se dirigia para o sudoeste e se afastava cada vez mais, para enfim transformar-se num pequeno ponto na lente do nosso teodolito. Nossa observação visual através do teodolito durou um quarto de hora. Após o evento, prestamos atenção às informações dadas pela imprensa e pelo rádio, mas nada ouvimos sobre esse assunto. Sabemos que no estrangeiro se observam muitos OVNIs em forma de chapéu, mas que eu saiba, nossa observação de tal OVNI parece única até agora na China. O objeto voador sobrevoou a cidade de Lanzhou sem nenhum barulho. Verão de 1971, um OVNI oval. Um estudante do Instituto de Medicina de Anhui interessa-se desde pouco tempo pelo problema OVNI. Num artigo ele me conta brevemente sua observação de mais de 10 anos. Lendo certos artigos da revista Exploração OVNI, lembro-me de um evento do qual quase todos os aldeões de minha terra natal foram testemunhas. Durante o verão de 1971, eu era aluno no segundo ano da escola primária. Uma noite, quando eu acabava de me deitar, ouvi os gritos dos aldeões. Há uma outra lua no oeste. Senti medo. Acompanhado por alguns amigos, fui até a entrada da aldeia. Vi no céu a noroeste um objeto voador luminoso de forma oval. Ele estava longe, a muitos quilômetros de nós. Sua cor era amarela e ele voava lentamente, seguido por uma cauda luminosa. Seu eixo maior tinha mais de 25 centímetros e seu eixo menor somente a metade. Todo seu corpo parecia brilhante. Ao fim de alguns minutos, o objeto desapareceu. Verão de 1971. O que eu vi? Pergunta. Penso que é interessante ler o artigo seguinte, escrito por Zhu Xuanhong, soldado do Exército Popular de Libertação da China, sediado no subúrbio de Pequim. Os fenômenos conhecidos da atmosfera terrestre, os que ainda não se conhecem, suscitaram o interesse dos cientistas e dos amadores da ciência. Convencido da existência dos OVNIs, presto atenção muito especial aos fenômenos ufológicos. Eu mesmo assisti a um caso fantástico. A cena se passou no verão de 1971. Um dia, ao crepúsculo, o sol já se tinha posto e o céu se tingia de negro. Tendo terminado meu trabalho na horta, pus-me a caminho para a volta. A lua levantava-se no céu a sudeste. Eu caminhava na direção do norte. Levantei inconscientemente a cabeça e vi uma outra lua clara no céu no nordeste, exatamente sobre a crista das montanhas. Fiquei muito espantado. Por que duas luas ao mesmo tempo no céu? Eu perguntava. Depois de compará-las, encontrei a diferença. A lua do lado noroeste era quase azul. Sua luminosidade era semelhante à de uma lâmpada fluorescente. No momento em que eu me fazia essas questões, a lua azul brilhou muito especialmente, como se estivesse explodindo.
Dois outros objetos luminosos jorraram ao mesmo tempo dessa lua, um sobre o outro. Eles eram mesmo mais volumosos, mas menos brilhantes que a lua azul. O espetáculo me deixou profundamente estupefado. Não acreditava em meus olhos. Alguns minutos depois, outro fenômeno estranho se produziu. Esses dois objetos também se dividiram, respectivamente, em dois, perfazendo ao todo 5 objetos, incluindo-se a lua azul. Os dois últimos eram os maiores, mas os menos brilhantes. Esses 5 objetos voadores desconhecidos se pareciam perfeitamente entre si e ficaram suspensos no ar durante um momento. Em 1971 eu não tinha ouvido falar dos OVNIs e não compreendi o que tinha visto naquela noite. Mas, prudentemente, não ousei escrever um relato a um organismo interessado, temendo ser ridicularizado. Encorajado por meus colegas, confio meu testemunho à redação da revista Exploração OVNI, no intuito de fornecer um documento para seu dossiê. Meados de setembro de 1971, um enorme OVNI redondo. Recebi uma carta de Cheng Shuyui, pesquisador do Instituto de Materiais Medicinais da Academia de Ciências da China, na qual ele me comunica sua observação de 10 anos atrás. Ele me diz: existem partidários e detratores da existência dos OVNIs em todo o mundo, quanto na China. Quanto a mim, sou um firme partidário da sua existência, pois fui testemunho de um caso em que ainda está fresco em minha memória. O fato se passou há mais de 10 anos, em meados de setembro de 1971. Nessa época, eu trabalhava numa fazenda militar organizada especialmente para os jovens funcionários de Pequim. Essa fazenda situa-se na Mongólia interior e se chama Ula Sutai. Fui nomeado chefe do 3º Esquadrão da 2ª Companhia, da 5ª Divisão. Nossa companhia se achava num vale rodeado de colinas. Como não tivéssemos luz elétricas, éramos obrigados a conversar à noite na escuridão. Uma noite, mais ou menos às 22 horas, 2 camaradas e eu vimos um fenômeno insólito. Diante de nós, no céu negro, apareceu de repente um objeto luminoso perfeitamente redondo, com um diâmetro de uns 30 centímetros. Movia-se rapidamente e lançava luzes amarelas. Estava circundado por uma coroa luminosa vermelha. O espetáculo atraiu nossa atenção. A princípio, cremos que se tratasse da Lua, mas constatamos que o objeto voava de leste para oeste. Depois ele começou a rodopiar e a acelerar. A Lua não faz tal movimento. O objeto atravessou o céu para desaparecer na distância a oeste. Os camponeses locais nos disseram que tal fenômeno acontece frequentemente em nosso deserto. Eles já se habituaram. Existe aqui uma base de OVNIs? Pergunta. 26 de setembro de 1971, um engenho em forma de espiral. Tao Xian, estudante da Escola Normal de Nanjing, viu um objeto voador em forma de espiral. Assim escreveu no relato de observação. Em 26 de setembro de 1971, às 18 horas e 58 minutos, o sol já tinha se posto e já estava escuro. O céu estrelado não tinha nuvens. De repente, Ji Xiang e eu vimos, de 2 lugares a 4 km de distância, a leste da cidade de Jiangsu, província de Jiangsu, um ponto luminoso, formando um ângulo de 10 graus sobre o horizonte. Esse ponto luminoso aumentava sem cessar e tornou-se, enfim, um objeto em forma de espiral com núcleo especialmente brilhante. O todo tinha uma dimensão comparável à da lua cheia, mas o objeto em espiral parecia menos brilhante que a lua, e, sobretudo, seus 2 lados, direito e esquerdo, eram mais escuros que o resto. Ele se movimentou durante certo tempo e começou a girar sobre si mesmo, no sentido dos ponteiros de um relógio. Às 19h07, o objeto desapareceu de uma só vez. Na manhã seguinte, havia um relatório ao observatório de Zhijiang, explicando que não poderia tratar-se de um cometa, mas não recebi resposta. Em 22 de março de 1979, escrevi de novo para esse observatório, exigindo a resposta. Nada. Então fui até lá. Na recepção, ninguém soube explicar-me o que era esse objeto em forma de espiral. Supomos que fosse uma dessas formas de OVNIs.
Fim de setembro de 1971, explosão surda. Os objetos voadores não identificados gostam de sobrevoar a Mongólia interior. Isto se provou por numerosos casos de OVNIs. Handeg Zorig, mongol que viveu sempre nessa parte norte da China, é uma testemunha eloquente disso. Por um correspondente da agência Nova China, entrou em contato comigo em 27 de outubro de 1981. Enviou-me a carta que se segue. Parmen, 30 de outubro de 1981. Shibo, redator-chefe adjunto. Caro amigo, como combinamos outro dia, envio-lhe meu testemunho para sua informação. No fim de setembro de 1971, a unidade do Exército Popular de Libertação, em que eu prestava o serviço militar, encontrava-se no subúrbio oeste da cidade de Gunjining, Mongólia interior. Nessa época, a situação interna e externa da região estava tensa. Fazíamos com vigor os preparativos para uma previsível guerra e assim terminávamos nosso trabalho muito tarde. Nesse dia o sol se pôs mais cedo que de costume e nós tomamos o caminho de volta. Acabávamos de deixar uma picada pedregosa e seguimos pela rodovia quando aconteceu uma explosão surda. No piscar de olhos, um objeto branco resplandecente apareceu, não se sabe de onde. Entre o objeto e o solo havia uma coluna de fumaça avermelhada. O objeto era enorme e tinha um diâmetro aparente de mais de 1 metro. Voava rapidamente, de sudoeste para oeste, e se achava a mais de 30 km de nós. Quando se elevou a 4.000 metros no céu, começou a rodopiar de maneira insólita, subir e depois descia, para subir novamente e descer, espiando chamas cintilantes. Isso durou mais de 5 minutos. O objeto voava cada vez mais para o oeste, e enfim desapareceu à distância. Todos os soldados da minha companhia foram testemunhas desse fenômeno. Por volta dos anos 70, nós jamais ouvimos falar de OVNIs, e ainda que tenhamos discutido sobre nossa observação durante nossas recreações, não conseguimos dar uma explicação científica e satisfatória para o fenômeno. Agora que lemos muitos artigos em sua revista, notamos que as descrições de OVNIs correspondem ao que vimos. Esperamos que o senhor nos dê uma explicação sobre a explosão do objeto. Sinceramente, Handeg Zorig. Outono de 1971. Um cartucho luminoso. Eis o relato de Zhao Yusheng, operário da seção de Anyang do Departamento de Administração das Estradas de Ferro de Zhengzhou. Eu vi um cartucho luminoso no ar. Sou ferroviário, tenho 38 anos, gosto de boa saúde. No outono de 1971, era operário da equipe de manutenção das estradas de ferro do Departamento de Administração de Zhengzhou. Trabalhávamos e dormíamos frequentemente ao ar livre nos campos. Um dia às 8 horas da noite, mais ou menos, uma dezena de operários de nossa equipe tomava a fresca, quando de repente vimos no céu a sudoeste um objeto luminoso em forma de cartucho. Media mais de 1 metro de comprimento e seu diâmetro aparente tinha mais de 20 centímetros. A extremidade superior era pontuda e a de baixo chata. O objeto se mantinha então na vertical. O corpo principal parecia cilíndrico, lançava uma luz amarelo-ouro e se deslocava lentamente na direção sudoeste, espirrando da parte de baixo uma fumaça branca que terminava por um fogo ardente. Observamos-lo durante alguns minutos. Depois ele desapareceu na distância. Meados de setembro de 1971, um OVNI com uma longa cauda, um operário do distrito de Laoyuan, na província de Hebei, escreveu um longo artigo no qual extrai aqui uma passagem.
O fato se passou em meados de setembro de 1971. Nessa época eu trabalhava numa brigada de produção do distrito de Zuolu. Numa tarde fazia bom tempo. O céu estava sereno e sem nuvens. Às 7 horas, mais ou menos, eu estava cuidando dos animais da coletividade quando vi um ponto luminoso surgir no céu, a oeste, bem próximo do horizonte. Esse ponto se elevava no céu e voava para o leste, em minha direção, seguido de uma grossa e longa cauda. Quando o ponto passou sobre mim, tinha se tornado maior que uma bola de basquete. Vi nitidamente que era um objeto voador luminoso, de forma oval e chato, reluzindo como metal. Era circundado por uma auréola brumosa. Em seguida mudou de direção e rumou para o norte. Sua cauda permaneceu no ar durante um quarto de hora. Quando o objeto não identificado se afastou, tomou a aparência de uma bola e começou a rodopiar. Enfim, desapareceu ao norte. Shibuya, Shin e os extraterrestres.